Sejam bem-vindos a mais um podcast ConstruHub interligando o mundo da construção. Eu sou Anderson Almeida, falo aqui direto dos estúdios Os Maias em São Bernardo do Campo e ao meu lado o nosso patrono Sérgio Domingues. Bom dia. Bom dia. Sabe por que eu não falo sobrenome? Porque você eu tem erro, medo de errar, né? Já errou bastante, né? Bastante. Gonzales. É que você tem cara de Gonzales. Não, sua cara. Domingues? Não, né? eu posso ter cara. Sabe porque eu tenho um tio chamado Domingos, né? Daí eu falo, pô, Sérgio é espanhol, né? Domingues é filho de Domingo filho e de Domingues. Tá certo. Domingues. A galera que tá entrando, Sérgio, a gente sempre pede para fazer o triplo C, que é o curtir, comentar e compartilhar, né? Você se inscreva antes no canal do ConstruHub e entenda um pouco mais deste hub de negócios do mundo do material de construção. E hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, Sérgio. Muito especial. Onde né? você achou essa convidada, Sérgio? Isso aí é um achado, né? Achado é trazer. Não, Meu difícil Deus. é trazer ela aqui. Achar até que relativamente Difícil é fácil, porque ela é bem conhecida, né? Todo mundo conhece. Encontrar é Não, fácil. mas eu digo achar sim, ter essa interlocução, né? Com A convidada, agenda né, dela gente? foi difícil. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho você já dá as honras da casa, mas nós estamos falando de uma mulher de fibra, Silmara Damasceno, lojista desde 1998. Eu vou falar a capivara dela e a gente já dá o bom dia dela Claro, aqui, beleza? vamos lá. Presidente da Acomac do Distrito Federal, né, com mais de 109 associados, palestrante, ela tem um canal, conteúdo concreto no YouTube, é o maior canal para lojistas de construção do país. É isso. É isso aí. E ela também é a CEO, né, da rede Acelera Matcom. E daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais, senhoras e senhores. Silmara Damasceno, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite do Sérgio estar aqui. É bom ouvir a nossa história assim, né, pontualmente. Parece que foi fácil, né, esse tanto de coisa. Dá impressão, né? Não é? Falou tão pouco, mas é tão longa, né? Caramba, é muito legal ouvir assim, pontualmente cada conquista, mas são 25 anos aí batendo no balcão e fazendo história no Matcom, então eu sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou entregar a sua idade para dizer que você começou com 16 anos no Caramba, setor, foi. uma menina, um setor que é um pouco inóspito para uma mulher, né? Normalmente é gerido e dominado pelos homens, né? Isso. E uma mulher são duas vitórias no setor. É isso Setor aí. difícil de tocar. E é muito legal ter você aqui. Acho que nós vamos trazer bastante informação Que coisa importante boa. e notícia, né? Isso. Falar da rede, contar para todo mundo aí o que você vem fazendo pelo setor. Que bacana. Muito bom. Seja bem-vinda, então. Essa história dos 16 anos é muito interessante, né? Eu moro em Brasília, minha família é todo mundo funcionário público. Você Então, é nascida natural de Brasília? nascida de mesmo, Brasília. Minha família, minha mãe do Ceará, meu pai ele da Bahia. Então, eu já cheguei a morar um tempo na Bahia, né? Meu pai é funcionário da Câmara. E a minha família inteira funcionário público. Mas meu pai sempre viu eu inquieta, eu era aquela menina que vendia pipa no colégio e tal. Já tinha na veia. Eu tinha na veia ele com 15 anos, ali com 15 para 16 anos, ele me emancipou, que eu nem sei se isso existe hoje mais. Então, desde os 16 anos, o meu CNPJ está ativo, né? Então, a Silmara Damasceno de Oliveira ME nasce aos 16 anos, eu emancipada, para abrir a loja de material de construção. Então, efetivamente, meu pai não ficava na loja comigo, ele é funcionário da Câmara. Ele, lá na Aí, como Câmara... foi isso? Olha que loucura. A Brasília é uma cidade que ela não é legalizada, os lotes não são muito legalizados. Então, as regiões próximas a Brasília, as nossas satélites, elas carecem desse tipo de organização. Então, é muito difícil comprar terreno. E aí, nós fomos morar numa área de um bairro residencial, uma área nobre, com lotes grandes, porém sem regulamentação. Então, nós nascemos dentro do bairro. Cheguei lá com 16 anos. Meu pai, ele representa na Câmara Federal os apartamentos funcionais. Então, todos os deputados que vão morar em Brasília, cada deputado ele tem um apartamento para ele. E o meu pai coordenava essa seção de habitação da Câmara. Então, o meu pai é um perito conhecedor de material de construção quando a gente fala em obra. E ele viu eu, né? Eu com esse espírito empreendedor. Nós chegamos numa região para morar, num bairro que era puramente mato. E talvez esse caminho para vender para o público, ele falou, vou abrir uma loja de material de construção para essa menina, para ver se ela sossega. Efetivamente, eu nunca vendi para a Câmara. Nunca rolou, porque essas questões licitatórias são muito complicadas. E naquela época eu não tinha esse expertise, eu ainda estava no segundo grau.
né? Mas, efetivamente, a loja se mostrou viável. Então, eu ia para a escola de manhã, ficava na loja à tarde. No primeiro ano, no segundo ano já inverteu. Eu já passei para trabalhar, para estudar à tarde, passava a loja funcionava só pela manhã, chegava meio-dia, eu fechava a loja para escola. Ah, a loja dependia exclusivamente da sua pessoa. De mim, sempre, o tempo inteiro. E era assim, meu pai era aquele negócio, vai dando aí, vai fazendo do jeito que dá. E ele ia trabalhar, minha mãe é contadora, trabalhava em outro lugar. E eu fui tocando até entrar para a faculdade. Aí na faculdade, sim, fiz relações internacionais, fui estudar à noite. E aí já passava o tempo inteiro na loja. Foi quando eu já conheci o meu primeiro namorado, que hoje é marido, né? Então a minha vida começou tudo muito cedo. A loja de material de construção era uma tendinha, coisinha pequena, e eu vim devagarinho trabalhando essa loja, meio sem saber, nunca... Do jeito que eu estudava pro colégio, eu estudava material de construção. Então eu aprendi a nomenclatura lendo nota fiscal, né? E eu, para me forçar, para eu me manter ali competitiva, eu achava bonito saber, tipo, junção excêntrica. A pessoa chegava, eu quero um Y. Aí eu corrigia, eu falei, não, é junção excêntrica. E aí eu fui criando essa autoridade meio sem saber. E aí na minha loja pequenininha, não tinha fachada, era um negócio que meu pai fez ali pra dar certo. E eu fui sempre sendo conhecida no bairro como a loja da menina. Vai lá na menina lá que ela resolve e tal. O meu canal, quando eu fui pro YouTube, aí depois de muitos anos, o canal se chamava A Loja da Menina. Então o canal ele começa com esse nome. Mas assim, toda essa trajetória mesmo de loja começou de uma brincadeira. Meu pai nunca imaginou que isso seria o meu core business, né? Meu negócio. Eu estudei Relações Internacionais porque em Brasília você só vence na vida se for um concursado. E o meu sonho era ser um oficial de chancelaria. E aí faço o concurso, são 8 etapas esse concurso, eu cheguei a passar até as quartas ali da etapa do concurso, mas eu fui gostando mais da loja, né? Efetivamente eu não ganhava tanto bem assim, né? Talvez hoje se eu fosse um oficial de chancelaria eu estaria pelo mundo aí, resolvendo outras questões, mas foi muito interessante o começo dessa loja. Muito bom. Eu tenho um grande respeito pelo setor, por quem participa do setor, mas eu tenho um respeito adicional por quem nasce no setor. Pega a coisa realmente do começo, nascendo, entende as dificuldades. E eu aqui nas minhas pesquisas, a tua loja é Colonial Materiais para Construção, até hoje o mesmo nome. Até hoje no mesmo lugar. Tá aqui, no mesmo local? Mesmo local. Está aqui na minha pesquisa que você começou num espaço de 70 metros quadrados, o que realmente mostra o início de tudo, porque 70 de fato é pequeno para uma loja, né? Sim. E hoje você tem um espaço mais considerável ali, um espaço bom. Conta pra gente esse crescimento. Então, sempre foi uma loja muito pequena. E aí eu fui trabalhando em cima disso. Hoje é um lote de 1.000 metros quadrados. Sempre foi um lote de 1.000 metros com uma lojinha de 70. E aí eu fui agregando, trazendo, fui entendendo do negócio, então eu já cheguei a faturar aí bastante, ter 17 funcionários, ter bastante caminhões, e fui entendendo a estrutura do mercado, eu fui tirando o material básico, então hoje a minha loja ela é uma loja um pouco mais setorizada, então já cheguei a ter muito mais materiais hoje, e fui entendendo o mercado, então hoje eu sou especialista em areia ensacada. Ah, tá. Você não vende areia, no caso... Eu não vendo mais a areia solta, vendo areia ensacada. Né? E aí por conta disso, eu fiz muita história na areia ensacada. Fiz o Brasília Iluminada em Brasília. Eles fizeram com a minha areia ensacada a representação do Lago Paranoá no chão da Câmara, na esplanada dos ministérios. Tenho alguns bons clientes, assim, então construí alguns restaurantes famosos. Pode falar o nome? Pode. Então, meus maiores clientes em Brasília, eu construí os cocos bambu. Opa! Por quê? Aí, ó, Sérgio. Porque o coco bambu, se vocês perceberem, ele é todo feito de tijolinho maciço. Você imagina assentar aquilo tudo no 3º andar do shopping. Porque você entra lá e você não percebe esse tipo de dificuldade, né? Então, por ser especialista em areia ensacada e ter uma entrega um pouco diferente, eu deixei de ter caminhões e comecei a ter carro pequeno. Porque aí eu deixei de atender a alta concorrência e comecei a buscar um cliente que ninguém quer. Opa. O cara do condomínio, o cara do prédio. Então, hoje a minha entrega é num carro menor. Eu trabalho com areia ensacada e eu entrego onde ninguém quer entregar no horário que ninguém quer.
E aí eu fujo da guerra do A preço. diferencial de mercado. Aqui é uma mentoria hoje, hein? Não, Lembra de um episódio nosso que eu disse o seguinte: andar pela estrada asfaltada todo mundo quer e é mais fácil. Sim. Mas o resultado é menor porque todo mundo quer. E às vezes andar pela estrada do lado, de terra, cheia de buraco, onde ninguém quer pisar, Você tá de bicicletinha, mas você você tá tá na passando oportunidade e o engarrafamento tá lá, de né? buscar o diferente, Ô, né? Silmara, você me permite, você falou aí que você fugiu da guerra do preço. Eu gostaria que você tocasse nesse assunto, que é um assunto um tanto delicado, né? Vamos lá. Eu cheguei numa época de quase falência, muitas dívidas, e me embrenhei em alguns financiamentos que são liberados com a promessa de uma facilidade. Esses empréstimos públicos que, num primeiro momento, se mostram muito favoráveis com relação a juros. E eu caí nessa. E o meu primeiro erro foi ter comprado um grande caminhão. Porque eu achava que o meu problema estava ali. Então, eu queria fomentar o material básico, porque no primeiro momento é onde a gente vê volume de dinheiro, onde a gente vê a coisa acontecer e todo mundo trabalhando, todo mundo carregando. Sim. E aí eu caí nisso e me endividei demais, né? Aí eu comecei a entender que quando eu vendia 2 metros de areia, eu vendendo 10 latas de areia era o mesmo lucro. Só que eu via um dinheiro diferente. Então, 2 metros de areia corresponde a um montante, 10 latas de areia é um tiquinho, o cara coloca dentro do carro dele e leva. Eu comecei a fazer essa conta. Falei, cara, areia ensacada é muito legal. Só que uma loja muito pequena, eu acordava ali 6 horas da manhã, eu e mais outro rapaz, nós ensacávamos. Eu inventei um jeito diferente de eu mesma ensacar, vi vídeos, tentei achar alguma. Não tinha esse tipo de informação como tem Um hoje. pouco mais escassa, Nossa, né, gente, naquela olha, época. procura vídeo no YouTube, tem um mundo vasto hoje lá de informações, procurem. Aí eu peguei um tubo, inventei o tubo, comecei a ensacar areia. E eu comecei a ensacar areia de um jeito diferente. Eu ensaco a medida da lata e não a medida de quilo. E o pedreiro entende de forma muito prática. Essa foi a primeira sacada. Falar a linguagem do usuário, né? Do meu cliente. O pedreiro entende a lata, ele não entende quilo. Ele não... A gente vai fazer bolo, não sabe fazer medida, a gente tem que entender o que é colher, o que é xícara. Não consigo fazer um bolo por grama. Certo. E aí eu levei isso para areia. Então, primeira coisa, minha primeira girada de chave foi vender a areia ensacada na medida da lata e não na medida do quilo. Aí a segunda virada foi parar de vez. Então, cheguei para minha mãe e falei, mãe, vai estourar o banco. Vai estourar. Mas ao longo do tempo eu tenho certeza que eu vou conseguir trabalhar isso. E aí minha mãe falou, o que eu puder eu seguro, o que não puder deixa estourar, né? Eu só queria falar assim, olha, eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa desonesta, eu só preciso fazer esse negócio dar certo. Preciso de um tempo. Eu só preciso de um tempo, só preciso de um fôlego. E que eu não fosse julgada, porque a julgação no primeiro momento é incompetência, frustração. E eu tive esse papo pesado de adulto, né? Ó, vai estourar tudo. E aí, sair de um faturamentão para um faturamentinho, me livrar dos funcionários, tirar alguns problemas. E aí, cair de vez em coisas que eu sabia que num futuro, num longo prazo, ia me dar mais resultado. Trocar de carro, diminuir os funcionários e cair para areia ensacada, que naquele momento era minha virada de chave. A areia ensacada fez eu entender que vender muito não me dava lucro, que vender com produtividade me dava mais resultado. E aí eu fui atrás de número, fazer consultoria financeira, fui para o Sebrae, fiz o Empretec. Isso demorou uns 13 anos de loja da minha vida. 13 anos da minha vida, 13 anos batendo cabeça, até eu entender, até eu chegar nesse momento crítico de quase falência e uma virada de chave. Virar case do Sebrae, por ter feito isso de forma organizada. Então, qual foi o ponto? Entender que eu estava com um problema na mão, que o faturamento não estava dando legal, que eu precisava entender dos números e descobrir qual era esse produto, esse 20 que promove os 80, né? Esse Pareto. E perceber que eu podia aprender sobre o meu negócio. Então, a areia ensacada foi essa girada de chave. Eu atender outros clientes. Então, eu tenho uma estradinha. A estrada, ela entra na garagem da pessoa lá no prédio.
Então, eu estou numa área que tem um baita potencial residencial na frente, né, a poucos quilômetros, e aí eu comecei a entender essas pessoas. E aí eu fiz uns panfletos com o meu rosto, dizendo o que eu criei um slogan, era assim: viva a experiência de um atendimento diferenciado com a maior entrega do DF. Eu fiz um panfleto que não tinha preço, mas tinha essa mensagem. Legal, aí né? você aplicou isso naquele cliente que ninguém queria. Que ninguém queria. O cara Fui pro quer, shopping. mas quando vai entregar, não quer entregar. Não quer entregar, bota dificuldade. Chamei os meus. Eu tinha 2 funcionários já nessa época e eu falei para eles: vocês precisam começar a me ajudar. E aí, disso, 2, 3, 4, hoje são 7 funcionários lá na loja, uma loja enxuta, porque é uma operação que a gente consegue fazer resultado com pouco. Então, é uma loja de 400 metros quadrados, com mais um depósito de 600 metros, que performa muito bem, de forma muito simples. Então, eu já cheguei a ter 6.000 itens, hoje eu tenho uma loja com 2.500 itens que funciona muito bem. Meu carro-chefe é tinta, ainda areia ensacada, então eu vendo muito. Areia ensacada é seu Areia case, né? ensacada é meu case e eu fiquei realmente especialista. Eu sei como é que ensaca ela muito bem, eu sei como é que é a rentabilidade dela. E aí, quando eu falo areia ensacada, são todos, né? 3 tipos de areia, 3 tipos de brita. E esse me levou... Fina, média e grossa. Fina, média e grossa, e a brita 01, pedrisco, né? O Pedrisco, pó de brita, o 01. Eu comecei a chegar naquele cliente da reforma que está procurando solução, que está procurando entrega rápida, que faz aquela continha na segunda, na sexta-feira ele paga. E trabalhar na solução. Tanto é que o nome da loja... Você aplicou a lei do serviço, né? A lei do serviço. Então, a loja começou como Colonial Materiais para Construção. Depois ela virou Colonial Soluções para o Lar, que foi uma transformação que o Sebrae trouxe depois de todo um estudo lá de brand, de matriz SWOT, para eu entender algumas coisas. E hoje é Colonial Casa e Construção. Então, não tem problema a mudança, mas você precisa comunicar muito bem para o cliente. Nós estávamos falando isso ali nos bastidores, né? De que, às vezes, o problema do lojista é a fachada dele. Nossa. Vou contar uma história para vocês, porque você imagina como é que é meu direct do meu Instagram, né? Acho que deve ter uns 2 ou 3 meses. O cara colocou pra mim assim: Silmara, me tira uma dúvida aqui, por favor. Eu comprei uma sanduicheira e ela tem 2 anos que tá aqui e eu vendi ela hoje. Eu reponho? Aí de noite que eu vi essa mensagem, né? Eu falei: pelo amor de Deus, o produto que tá há 6 meses, a gente já disse que ele é descontinuável. E você tá com o produto há 2 anos, é uma baita de uma curva, você transforma isso em lâmina de serra. Eu dei uma aula pra ele ali, né? Transforma isso num produto super curvável, porque isso vai, enfim, gerar tudo que esse negócio ficou parado de 2 anos. Aí ele não viu a mensagem de manhã cedo, ele me mandou: poxa, Repu, você não respondeu a tempo. É isso que ele... Aí eu depois responder para ele, eu falei: cara, mas você tá posicionado como, não me lembro o nome da loja, né? Material de construção. O cara, quando entra na tua loja, ele tá achando que você tem ferro, areia, tijolo, coisa pesada. E você tá aí tentando vender sanduicheira. Pelo amor de Deus. Comunica o que você tá vendendo. E aí, ele: não, vou rever todos os meus produtos agora. Isso a gente não se preocupa. A fachada é a primeira vista do cliente. E você, às vezes, tá lá, material de construção. E aí você entra dentro da loja, só tem cano, tinta. Se posiciona melhor. Isso foi uma coisa que eu comecei a entender e que mudou muito a visão da loja. E a gente começa a falar de vários fatores a serem considerados no negócio, que é o mix, a comunicação, como é que eu vendo, como eu chego no meu cliente, e tentando fazer um gancho de tudo que você falou, uma frase que eu sempre gosto de dizer, né? Às vezes o lojista está num momento que ele percebe assim: quanto mais eu vendo, ele tenta resolver certas situações vendendo mais. E eu gosto de dizer: quanto mais eu vendo, menos dinheiro eu tenho. Aquela história do vender mais ou vender muito nem sempre é o melhor caminho. E dependendo do material, ele está abrindo uma fossa, um buraco. Porque o giro do produto, dependendo do giro, do tempo do giro do produto, não acompanha o jeito do pagamento. Ele acaba com o caixa dele, o caixa não reflete imediatamente o aumento da venda, ele começa a ter dificuldade de capital de giro. E fazendo também uma analogia com a questão do bolo que você falou, da receita, né?
Bolo não é receita, né? Bolo é química, né? Química. Dizem os cozinheiros que quando você vai fazer uma receita, um pouco mais, um pouco menos de É a sal medida, né? ou de açúcar na medida, beleza, você faz do seu jeito. Mas se errar a medida do bolo, não dá certo. Bolo é química. É a xícara da avó lá, quantas vão e tudo mais. E aí, vamos lá. Você relata que você teve um período de dificuldade, que você cortou na carne, enfrentou essa dificuldade e levaram 13 anos. Foram 13 anos para descobrir que eu tinha um grande problema e E levaram mais quantos para resolver? e mais uns 2 anos para Então, ir estancando a sangria. 15 anos. E o que eu costumo dizer para os amigos, para os lojistas de casa? Às vezes o lojista fica tateando o caminho, tentando experimentar. Eu experimento aqui, experimento lá, e daqui a pouco alguém vai gastar os mesmos 15 anos que você já gastou. Quem passou por esse processo, por isso que eu respeito quem vem do começo e passa, você já tem, de certa forma, a receita do bolo pronta. Pronta. Não é garantia que tudo vai dar certo, porque a gente vive num mundo instável, mas pelo menos é aquilo que eu sempre digo: procurem profissionais e procurem quem tem a receita. Você vai economizar tanta dor de cabeça no seu dia a dia na tua loja, que isso vai fazer com que você encurte esses 15 anos, às vezes, para nada. Né? A tal do reponho isso, não reponho aquilo. Às vezes o que para você, Ciomara, é um pequeno detalhe, para algum cliente é uma grande dificuldade. E a receita está ali, né? Foi assim que eu cheguei no YouTube. Contar essa história de como é que eu cheguei no YouTube. Vamos pegar esse gancho É aí, tanto né? assunto que eu acho que o podcast de hoje vai ter 3 vai horas, ter. mas vamos lá. Como é que eu cheguei no YouTube? Nessa transição, você chega no YouTube ou ainda teve que percorrer um caminho aí? Então, Explica pra gente. de novo, mulher num cenário que às vezes não era muito propício. Brasília, muito dificuldade, tem alguns incentivos fiscais que só acontece lá. A gente tem essa questão territorial, que muitas mudanças acontecem de forma estrutural. Então, você está aqui na sua rua hoje, de repente começa uma regularização, eles vêm, arranca tudo da pista e você fica ruim. Foi o que aconteceu no meu bairro. O meu bairro ele foi completamente transformado para que acontecesse a regularização efetiva do bairro. Então, até então, eu tinha só uma seção de direito do meu terreno. Imagina, Brasília é quase Sessão toda de assim. direito para nós aqui é o que? É um contratinho de gaveta? Um contratinho de gaveta. Tá. E aí o governo vem, entra com maquinário. E aí acaba que a minha rua, ela sofreu umas valas que a minha loja ela não tinha para onde ir. E aí eu tinha amiga, fiz muitas amizades no Sebrae, amiga dona de loja de sapato, amiga que faz sobrancelha, amiga que tem uma lojinha de roupa, e essas meninas se organizavam ali na internet, e aí eu comecei a fazer propaganda para a minha loja. Então eu abria o Instagram, nem era Instagram, Orkut ainda, Facebook. Nossa. Oi, cimento, areia, tijolo. Comecei a fazer vídeo de como é que era a medida dos parafusos, tudo aquilo que eu falava pro meu cliente, o negócio da junção excêntrica e tal. Eu falava ali algum conteúdo, mas querendo trazer cliente para minha loja. Eu sempre falava para a minha loja. E aí, comecei a ser uma liderança. Por causa dessa reforma, eu descobria que ia faltar luz em tal lugar. Aí eu falava, olha pessoal, hoje vai faltar luz em tal lugar. E era muito mais fácil eu falar para a galera do bairro do que a administração. Lá em Brasília não tem prefeitura, a gente tem administrações regionais. Sim. E aí o administrador, o pessoal da administração começou a trazer para mim, Ciomara, dá essa notícia aqui. Dessa notícia aqui. Ah, você era uma porta-voz. E aí eu comecei a falar. As reuniões começavam a acontecer lá na minha loja. O pátio é grande, né? E a administração trazia um lanche, de noite acontecia essas reuniões, então comecei ali a ficar uma referência no bairro. E isso é um pulo do gato para você começar a se organizar na comunidade. Se você não está tendo esse tipo de problema, vai lá na igreja, começa a fazer alguma coisa na escola do teu filho, começa a ser patrocinador ali da festinha. Isso traz muito engajamento e a gente não sabe o poder que a gente tem na comunidade. A gente, às vezes, deixa de fazer alguma coisa na calçada, pintar alguma coisa, pôr um banquinho na praça, dizendo, minha loja é ali. Coisa simples. Então, isso eu entendi muito bem, que eu sendo uma referência no bairro, durante a semana eu era uma referência de loja. Isso foi uma primeira virada de chave. Dessa liderança comunitária e de falar com o meu cliente sobre meus materiais, eu teve um pequeno episódio com a Souvenir. Posso contar? Claro. Eu tenho por causa desses engajamentos das meninas, todo dia, naquele exato momento do Instagram, por causa dos números, você precisava tirar uma foto, postar, e aí todas nós, era um grupo de 60, curtia, comentava, compartilhava, e isso fazia a foto ranquear. E aí elas falavam, tem que postar a foto agora, e eu sem saber o que eu fazia, tinha um leque da Coral, eu pego o leque, abro o leque e tiro a foto. E o lequezão aqui
falo, tem coral todo dia aqui na minha loja e tal. Eu devia ter uns 7 mil seguidores. Com pouco tempo, um cara me liga. Oi, tudo bem? A senhora tá na loja, eu preciso falar com você. Aí eu, não, pode vir aqui. Ele com print num grupo de WhatsApp. Ele, ó, sua foto chegou em São Paulo. A Souvenir quer saber quanto que você cobra pra tirar essa foto da Coral. Porque a sua loja é a loja que tem mais seguidor em Brasília. Aí eu falei, uai, não existia, não sabia que tinha um ranking. Olha aí. Eu nem sabia que tinha esse tipo de conta, né? Aí eu pedi a máquina. Aí ele, não, mas veja bem, talvez ele achou que eu queria um dinheiro pra comprar uma bolsa, sei lá, né? Aí, com poucos meses, a Souvenir me mandou essa máquina. E aí eu comecei a entender o poder da internet, comecei a falar um pouco mais, comecei a me posicionar melhor, tirar umas fotos interessantes, organizar. Então, mostrar esse rosto, a segunda dica, né? Então, a primeira dica foi estar ali passando coisas para a comunidade, virar uma liderança. Se localizar ali, né? A segunda virada de chave da internet foi aparecer. Mostrar quem era a pessoa dona dessa loja. Então, eu sei que tem muita gente que não gosta de aparecer, mas eu até já brinquei. Falei, pô, cria um avatar parecido com você, já que você não gosta. Qual é o produto mais vendido? Da minha loja hoje? Não, sabe essa brincadeira? Qual o produto mais vendido? O mais visto. O mais visto. Isso. Esse é o produto mais vendido. Isso. Não que nós não somos um produto, mas somos representantes de uma entidade, ou de uma empresa, ou de vários produtos que nós queremos vender. A pessoa se conecta. É que tem muito lojista que tem essa dificuldade, né, Silmara? Sim, sim. Eu não quero aparecer por isso, por N fatores. Mas cria um avatar, contrata mas alguém. eu acredito muito nesse perfil de trabalho teu. Eu acho que realmente quando você quer se posicionar e quando você vai de peito aberto, rosto ali, pá, a coisa acontece. Mas não perde seu encadeamento de ideia que eu quero entender. Peraí, você ia então, para a segunda lá. dica, mas me dá um minuto. Foi a virada. 180 lojas de material de construção no Brasil, nós falamos disso a caminho aqui do estúdio. Sim. Certo? Quantos seguidores? 70 mil hoje, todas as redes sociais. Vai olhando. 180 mil lojas, 70 mil seguidores. Quase 50% do mercado, né? E você tem consciência que hoje você é uma boa referência para o setor. Sim. Graças a Deus eu recebi esse propósito e venho carregando ele aí. A sua responsabilidade não está pequena. Não. Grandes poderes, grandes responsabilidades. É isso aí. Mas continua. Muito legal. E aí, eu comecei a entender esse poder da imagem. E comecei a me posicionar um pouco melhor, a tirar umas fotos interessantes, a me posicionar e a ser essa voz. Fiz um outdoor na entrada do bairro com a minha foto. E isso foi uma segunda virada de chave. E aí a loja foi crescendo, o Sebrae, começar a participar das associações, que a gente já conversa sobre isso. Eu chego no YouTube de que forma? Quero organizar a minha loja, porém não tenho dinheiro para isso. As consultorias muito caras, você contrata um consultor de layout, e aí ele vai contratar a gôndola, ele vai contratar o marceneiro, ele vai contratar o serralheiro, ele vai contratar uma série de coisas. Falei, vou gastar muito dinheiro. E naquela época, eu sempre tive muito medo de fazer muitas dívidas, assim. Falei, não vou fazer. Aí meu esposo tem uma luz, que a gente precisa ouvir essas vozes, né? Que às vezes... As vozes do além. As vozes, Deus manda às vezes um recado, às vezes ele tá tentando te falar, e às vezes ele fala, não, peraí, deixa eu mandar um recado bem claro para ela. E meu esposo fala assim, Mara, a gente vai comprar o celular, a gente olha no YouTube, vai viajar, a gente olha a rota no YouTube, a gente procura tudo no YouTube. Tenta arrumar essa loja olhando no YouTube. Aí eu, opa, vou olhar. Como arrumar a loja de material de construção? Cadê? Olha esse silêncio. Não tem. Não tinha nenhum vídeo explicando nada. Aí foi onde você acha, pô, esse é o... Aí eu, poxa... pulo do gato. Aí eu falei, Lucas, não tem vídeo nenhum. Aí ele falou, aí... Eu falei, vou gravar um vídeo pedindo ajuda. Aí eu já tinha essa facilidade com a câmera, já falava algumas coisas. Peguei o celular, gente, meu primeiro vídeo dá dó. Eu pego a câmera, seguro, o meu pau de selfie era meu braço. E, oi, tudo bem? Sou lojista aqui em Brasília e tal. Isso foi em que ano, Silmara? Tem uns 5 anos. 5 anos atrás. Fiz esse vídeo, passeio pela loja, o cachorro passa atrás, meu filho grita, mãe, quero pão, não sei o quê. E o vídeo vai indo. Eu falei, tô precisando de ajuda, quero arrumar a loja, minha loja é assim, assim, assado, tal. E aí, com mais ou menos uns 2 meses, eu comecei a ir lá olhar os comentários. Aí o comentário é assim, sua gôndola é preta, onde você comprou? Nossa, tem um produto de uma marca aí que eu não consigo comprar.
Você compra da indústria, me dá o contato. Aí o outro, olha, no minuto tal, você passa perto de um produto que tem uma etiqueta com código de barra, que sistema é esse, que impressora é essa? Aí eu vou falar que nem minha avó fala. Eu tava comendo banana, tinha gente comendo atrás casca. Sim. Aí de noite, todo dia, fechava. Então você vai ver vídeo lá, eu cansada, sentada na loja, morta, assim, olha, vou fazer um vídeo pra você, Carlos. Sim. Carlos, você que me pediu o vídeo. E aí eu fui fazendo vídeo em resposta a essas pessoas. Chego na Feicom, sei lá, um ano depois disso. E aí tem as festas da Anamaco lá, toda aquela pompa. E eu nunca me via participando disso, né? Eu era uma associadinha que, né, participava do jeito que podia. E aí eu descubro que tem uma festa à noite e eu peço misericórdia lá para um dono de um atacadista de Brasília. Chego bem, falo, sua esposa vai? Aí ele, não, minha esposa não vai. Falei, poxa, deixa eu ir com você na festa. Aí ele, olha, eu vou estar 7 horas da noite lá. Então, se você estiver lá, eu boto você pra dentro. Aí eu, tudo bem. Eu sou meia pidona, né? Quando eu entro na festa da Anamaco, que tá ali só os dragão da independência, né? Na hora que eu entro na festa, um cara de longe me grita, meu Deus, a menina da loja! Porque o nome do canal era a loja da menina, né? Loja da menina. Aí o Júnior olha pra mim, o dono da nova casa, e um baita carinho por ele. Aí ele olha pra mim de cima assim, ele, você é famosa? Aí eu falei, uai, Júnior, eu tenho um canal lá, porque eles ficam me chamando de blogueira, né? Que é, menina? Aí eu falei, uai, não sei quem é ele. Você sabe quem ele é? Eu falei, não, ele é o CEO da Negrão. Aí o cara da Negrão me grita desse jeito no meio dessa festa. Aí o cara chega pra mim e fala assim, Silmara, vi seu canal, vi seus... Porque eu tenho uns vídeos, assim, melhores atacadistas, melhores não sei o quê, melhores não sei o quê. É realmente um conteúdo para o lojista assistir e debruçar. Aí ele, fiquei apaixonado pelo seu vídeo, mas não tinha nenhum contato. Ah, eu não fazia nem ideia disso. E nessa eu comecei a entender que eu estava falando para um outro público. Eu não estava falando lá pro senhorzinho que queria falar, que queria entender sobre um produtinho. Eu estava realmente falando com o setor. E ali foi uma grande sacada, uma grande virada de chave para mim. Ter sido reconhecida num lugar daquele me trouxe uma outra... Abriu. Eu nunca me via pertencente. Esse negócio do pertencimento é interessante, né? Eu não me via, eu era uma lojinha de bairro muito pequena. Eu nunca passou pela minha cabeça estar na Você Feicom. não sabia o poder desse pertencimento que você... Chegar aqui em São Paulo, a passagem é muito barata, a Feicom não paga para entrar. Mas eu lá em Brasília não me via participando de um evento desse. Foi obrigada eu ir no Sebrae, o Sebrae fazer uma caravana, me chamar, me puxar pela perna para eu entrar na Feicom e olhar aquele mundo. Eu falava, gente, que é isso aqui? O que eu tô fazendo no meu balcão? Mas o atrevimento é grande. E as soluções estão porta fora do negócio. Cara, tá tudo aí. E você enfrentou situações interessantes. Ô, Silmara, pegando um gancho no que o Sérgio está falando de situação interessante, como é que você transformou a sua dinâmica? Porque agora você já é uma youtuber, né? Falando para um outro público, né? Mas você não esquece a raiz, você continua com a tua loja. Sim. Como é que foi cuidar de tudo isso, né? Porque daqui a pouco você se transforma também na presidente da Comac, né? Do Sim. Distrito Federal, meu amigo. Chique, né? Chique. Ela começou a Ué, ter relevância, ficar conhecida, mas uma coisa eu tenho certeza. Você começou com 16 anos na tua loja e esse vínculo você não vai perder. Não, eu sou do balcão. Se você me perguntar hoje, o que eu mais gosto de fazer é atender cliente. Me joga na loja. E esse é o melhor, porque você tem no sangue, tem na pele aquilo que ela acontece. nunca vai deixar de fazer isso. Não, adoro. É o meu Adoro. caso, eu comecei Mas com 12 anos também. Caraca! Em off, depois eu te conto. E às vezes eu chego, Sérgio, em loja de construção, eu acabo ajudando o vendedor a atender. Meu, é um negócio louco. Igual. É Você não maravilhoso. consegue ficar parado, né? Igual, Seu cliente- contei para você um episódio lá do Center Fertin, que eles um têm, atacadista que é um também, né? atacadista aqui de São Paulo, tá perto lá da Zuri, e nós fomos fazer uma visita lá outro dia com o Alfredo da MB. Bem Abraço para o tradicional Alfredo. Center Fertin, né? Também. Sim. Diga-se de passagem. Também. E ele tem uma loja modelo, contei para a Ciomar, ele tem uma loja modelo de uns 1.000 metros, 800 metros lá na logística dele do lado. Eu entrei na loja, eu fiquei todo arrepiado. Eu pensei comigo mesmo, só alguém do setor para ficar emocionado ou para gostar de um negócio como esse. Mas você tem que nascer dentro dele, falar a linguagem do lojista.
que eu penso que é o importante para você não perder essa essência, porque senão começa também a ir para outros assuntos, criar uma relevância, mas vai perdendo a essência, não adianta Não nada. adianta. Então, Não assim, adianta. te respondendo como é que hoje a gente consegue organizar tudo isso. Tá aqui, ó. Sistema. Tava aqui o negócio do sistema. Sistema. Entender do número, fazer com que o número me traga resultado e levar processo para minha loja. Então, assim, eu continuo numa loja pequena, no mesmo lugar, não tenho uma segunda loja, não fui pro e-commerce, porque eu ainda não me vejo preparada pro e-commerce. Isso é uma dúvida que sempre todo mundo pergunta. Mas você tá vendendo no Mercado Livre? Ainda não me vejo vendendo no Mercado Livre, ainda não me vejo no e-commerce. Tenho algumas considerações com relação a isso, mas eu levei processo. Então, assim, tudo que uma loja grande faz de processo, de melhoria, de número de indicadores, eu levei para minha loja pequena e eu faço a minha loja pequena me dar um bom resultado. Isso, ponto final. A minha loja continua do mesmo tamanho, minha loja é uma loja tranquila, de bairro, pequena, que performa bem. E eu consigo estar fora dela, né? Meu esposo hoje fica lá, mas eu não efetivamente preciso estar lá. Então, assim, existem coisas que são delegáveis. Vamos falar de gestão um pouquinho, né? Exato. É Existem importante. coisas que são delegáveis e existem coisas que não são delegáveis. Então, o que a gente podia colocar como delegável? Será que eu preciso atender todos os representantes? Perder toda hora, uma hora? Então, às vezes, filtrar quem você vai atender, ter uma hora para isso, ou ter um período do dia para atender isso. Então, tem coisas que eu posso delegar para um gerente. Olha, a primeira visita do representante, você filtra, e aí eu efetivamente vou ver aqui qual é o que eu vou atender tal dia. Então, toda quinta-feira à tarde eu atendo todos os representantes. Vamos dizer assim. Eu não preciso receber a mercadoria. Eu vejo lojista recebendo mercadoria lá com a nota fiscal ticando. Não precisa receber a mercadoria. Mas botar preço na mercadoria ainda é uma função minha. E eu vou lá na loja uma vez na semana, e aí é onde eu faço as coisas que não são delegáveis. Colocar preço na minha mercadoria Precificação fica por seu encargo, então. fica a meu encargo. Comprar um produto diferente, trazer um SKU novo para minha loja, é um papel meu. Mas fazer uma reposição da mercadoria, se o preço está ali, o preço não mudou, o sistema me dá toda a parte que eu preciso repor de mercadoria, eu não preciso fazer isso. A decisão estratégica é tua. A decisão estratégica é minha. A operação, É o operacional. nome já diz, É né? operacional, o gerente consegue fazer, meu marido consegue fazer. É o estratégico, o tático e o operacional. O operacional de forma simples e que dá resultado. Então, assim, para ali uma semana antes do mês, resolve todo o marketing, passa ali para o social media rapidinho, isso vai ficar replicável e ao longo dos dias as coisas do marketing vão acontecendo. Vai ali uma vez na semana, rearranja e vai indo. Então, coisas delegáveis e não delegáveis. E isso me deu a liberdade para agir e conseguir hoje estar na presidência de uma entidade. E aí eu paro de falar só pela minha loja e faço Agora você já negócios tá para o no setor. papel, né? A gente fez um trabalho super interessante em Brasília, que foi inclusive uma ideia daqui de São Paulo e de Belém, e essa eu acho que é interessante falar, para além da política, das políticas boas, né? Então, o Belém e São Paulo tem um programa, aqui em São Paulo ainda não efetivamente está pronto, mas tá saindo, chama Sua Casa Linda. E no Belém eu acho que é Minha Casa, alguma coisa assim, onde o governo dá o dinheiro na mão do carente, da pessoa que precisa, com dignidade. Então, ele dá um cartão de 5 mil reais, de 10 mil reais, no nosso caso em Brasília, 15 mil reais nós conseguimos, para que a pessoa com dignidade vá na loja de materiais de construção e compre o que ela precisa para casa dela. Esse projeto social já está valendo em Brasília? Já. Eu conversei com o Júlio, um grande abraço, diretor da Namaco, né? Ele falava desse projeto aqui também para o estado de São Paulo. E isso aqui o nome dele é Sua Casa Linda. É Minha Casa Linda. Minha Casa Linda. Isso. E lá em Brasília é Cartão Construção. Então, lá em Brasília vão ser 30 milhões esse ano que nós conseguimos, via frente parlamentar do Distrito Federal. Então, convoco aí a você, lojista, comece a entender um pouco mais sobre as associações da tua região.
As Acomacs estão para isso, a Associação dos Comerciantes de Material de Construção. Lá em Brasília, via frente parlamentar, a gente consegue 30 milhões, que a pessoa vai receber esse cartão, igual o cartão educação, que o cara vai lá comprar material escolar para o filho. Só tipo pode um ser Vale gasto Gás. em lojas de Em construção. loja de Só material de pode construção. ser gasto em loja de material de construção. E tem uma lista de produtos. Então, ele não pode comprar porcelanato chique, torneira de metal, inox, não. Ali tem uma... Tem uma lista de produtos de base, de produtos realmente que trazem diferença pro dia a dia da pessoa. De, Porque aí de bem-estar, de né? bem-estar. E de qualidade. E a moradia é uma das necessidades essenciais do ser humano. tá né? lá nos primeiros artigos da Não é? Constituição. Todo mundo tem que ter direito a uma moradia digna, né? Sim. E às vezes falta ali um pouco de apoio realmente, e esse apoio é muito bem-vindo para o setor. E aí é interessante, esse é o tipo de iniciativa que as Acomacs conseguem fazer, e ela privilegia todo o setor, então eu não estou ali falando para os associados, os nossos associados, a gente está falando para as lojas de material de construção do Distrito Federal. Então, as 3.000 e poucas lojas do Distrito Federal estarão aptas a entregar a documentação. Independente de estar associada à Comac ou não, todos Não. têm o... A associação, ela fala pelo setor. Então, você associado ou não, você entra no bolo. Então, se você quiser fazer a diferença, é melhor estar Para associado. apoiar, né? E o Pra cartão na mão do consumidor, ele vai decidir onde compra. Ele Isso. compra onde quiser. Ele vai fomentar o mercado, né? É isso aí, vai aquecer Vai o aquecer o mercado. mercado. Isso, esse projeto já está rolando há quanto tempo em Brasília? Foi entregue o cartão há 2 semanas, Ah, então mas é a gente recente. veio trabalhando isso tem média de 3 anos. Então a estimativa é que vai aquecer agora o segundo semestre ali no Distrito Federal. Segundo semestre, 30 milhões vai ser entregue esse ano. Ano que vem é uma promessa de 50 milhões. A gente tá bem otimista para esse segundo semestre, né, Sérgio? Muito, muito. Esse Muito segundo legal. semestre promete. O ano, ele está desafiador, mas tem sido bom. A gente tem conseguido caminhar bem. O setor precisa de apoio. É um setor que depende de estabilidade. Se o consumidor não tem estabilidade em trabalho, emprego, se não tem renda, é um setor que depende de muito investimento, né? E esse apoio é muito bem-vindo e vai ajudar. Ô, Sérgio, ela se coloca agora como presidente da Comac, né? Falando um pouco aí dos associados e do que está acontecendo no Distrito Federal. E tem Porém, uma grande novidade. porém, contudo, todavia... Mas antes de você entrar no porém, Pois não. todavia, contudo, porém, eu estou olhando ali aquele nosso amigo ali, ó, é aquele o ali urge, né? triturador de tempo. Você podia pedir o C, falar um pouco do nosso... Ela falou em gestão, falou em organização, falou em sistema, e a gente Vamos falar do precisava Olha dar um... lá. sistema de gestão integrado. Gente, a Azuri é aquele RP, aquele software para pequeno, médio e grande lojista de construção. Por que não? Você que ainda não tem aí na tua loja esse suporte maravilhoso que é o sistema de gestão integrado da Azuri, venha fazer parte desta família. Sérgio, nós estamos em quantos PDVs no estado de São Paulo? São atualmente 400 lojistas utilizando, lojistas de 2, 3 usuários até lojistas com 100 usuários. Nós conseguimos atender toda a gama do mercado com qualidade, com bastante atenção e individualmente resolvendo as questões de cada lojista naquilo que ele mais precisa. A tal da receita do bolo. Nós não somos donos da verdade e não existe perfeição no mundo que a gente vive, mas fazemos um trabalho com atenção. Volto lá para o meu tempo de lojista, que também comecei com 14 anos no setor, então Caramba. 47 anos de história, a gente trata com muito respeito cada lojista, cada cliente nosso, porque eu sei que o problema não é fácil. Às vezes acontece alguma situação de uma instabilidade, alguma coisa, não se emite uma nota, e os nossos programadores estão lá numa sala com ar-condicionado, e ele acha que ele pode levar 30 segundos para resolver, e eu digo para ele assim, tem uma carreta de 30 toneladas parado na frente do lojista, parando toda a cidade, e está dependendo disso, então você não tem 30 segundos nem para nada, faça. nada. Você conhecendo o que está acontecendo, nós não somos uma empresa constituída somente por bons técnicos, temos lá, mas tem que ser uma equipe com toda essa expertise para poder atender de forma perfeita. E essa equipe você encontra dentro dessa solução. E já que nós interrompemos a Ciomara, podemos aproveitar o momento para você dar aquele presente que a Azuri mandou para ela. Né? Não, eu acho que é você. Eita. Cara, você é o nosso patrono, né? Nós sabemos que ela mora num lugar que é seco, quente, Toma muita água toma lá. muita Muito água. água. De vez em quando ela vai andar de moto. Não sei se vai caber na mochila. Ela falou em off mas pra gente que ela com tem. carinho, ela, Azuri, além de manda. Legal. além de Muito gestora, obrigada.
É Muito palestrante, presidente da Comac. Nós vamos falar do novo projeto. Ela é youtuber, tá? Mantém geladinho. É Chique. mãe, é esposa e também é motoqueira. É motoqueira que fala? Então, tem Mot- esse é? grande, tem esse É. grande mistério, né? É. Motoqueiro, eles falam que é a profissão. A profissão. E o motociclista, Motociclista é o hobby. Então tu tá enquadrado Eu no sou hobby. uma motociclista. Então, e motociclista é das boas, viu, gente? Então, fica ligado aí que a mulher tem muito conteúdo pra gente aqui nesse episódio maravilhoso do Constru Hub. Não se esqueça, siga a página no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube e o Triplo C que é curtir, né? Você tá gostando aí da Ciomara, curta, comente, né? Porque comentar é em cima daquilo que ela tá trazendo, esse conteúdo maravilhoso, insights que vão valorizar aí o seu negócio. Muita coisa bacana. E compartilhar. Isso é importante Que para nós. engaja bastante aí o nosso vídeo. Com certeza, o Constru Hub vai ser conhecido em muito mais lugares. Sérgio, a partir de hoje. Sim, opa. Ai, fico Certo, feliz. Ciomara aqui. Ó, mas, ô Sérgio, a Ciomara, ela tá com um novo projeto aí, né? Vamos falar desse projeto? Ela veio nessa crescente da Sim. loja. A loja cresceu, você se expôs, né? Foi buscar solução fora da loja, né? Sim. Trouxe, cresceu, entendeu. E hoje a gente tem uma grande novidade aí, se é que eu posso chamar de novidade, acho que Ainda é uma novidade. É uma né? novidade. É uma novidade. Você trazendo aí a rede Acelera Matcom, que é muito bem-vinda, eu acho que também vai acertar aí tudo aquilo que o lojista precisa. Conta pra gente em que Vamos ponto lá. tá, E o- como e está. o legal desse novo projeto da Ciomara, a rede Acelera Matcom, é que ele é 100% digital, é isso? 100% digital Vamos e falar ela desse- nasce nacional. Eu costumo dizer que não é dar o pulo do gato, não. É ensinar o gato a pular. É ensinar o gato a pular. Eu preciso trazer expertise pro lojista. Sistema. Gente, sistema, ainda fazendo aí esse lobby, ele é o que o lojista precisa dar mais atenção. Quando a gente fala na reforma tributária, quando a gente está falando em números para ele poder tirar férias. Lojista hoje não pode tirar férias. Eu fiz uma reação, né? Eu gosto muito de reagir a algumas notícias. E aí foi pego uma funcionária que descobriram que, em média, ela roubou 400 mil reais do caixa e descobriram porque ela estava viajando muito para Europa. E aí, nessa de reagir a esse vídeo, eu descobri mais de 15 maneiras de burlar o caixa. Só louco. ali, só na hora do caixa. No final, só ali na operação do caixa, mais de 15 maneiras dela burlar uma série de situações que o lojista às vezes não se atenta e aí a torneira está aberta. Então, se a pessoa realmente quiser mudar a realidade da loja dele, é por meio de sistema e processos. E eu fiz algumas mentorias, já fiz um curso, então eu tenho realmente o infoproduto, porque acaba que as demandas vieram em busca disso, mas eu entendi que o lojista ele precisa desse acompanhamento sistêmico. Então, desde o ano passado eu comecei a pensar nessa rede nacional. E Você idealizou sozinha essa rede? Então, eu sou cria desse movimento, né? Certo, Eu certo. entendi que o associativismo mudou a minha visão do negócio, me deu força para tomar algumas atitudes, me deu amplitude de visão, e eu entendi que sozinha eu não conseguia caminhar. Eu não consigo, o meu braço não alcança, eu não consigo, a informação não chega na minha loja. Então, estar associada a outros lojistas mudou a minha cabeça. Lembrando que eu sou de uma família de pessoas que não estão nesse meio, então São não tinha com funcionários públicos, de né? funcionário público. Eu não tenho com quem conversar. Entrar numa associação, entrar numa rede, sentar com outros empresários e a gente ter esse papo que nós estamos tendo aqui agora, isso é libertador. Sim. Isso é o que eu gostava de fazer e, assim, aquele momento da reunião das associações era o meu melhor momento. Porque eu não tenho esse momento em casa, né? Com meu esposo, sim, ele entende da loja, mas no domingo com a família, eu era maluca. Tá meio isolada. E assim, a pessoa olha pra mim e eu não tenho nem o que falar. Quando eu vou falar das minhas dificuldades, as dificuldades deles é outra. E realmente às vezes, esse é um gap muito grande do empreendedor, ele não tem com quem falar, ninguém entende o que ele tá falando. Se ele chega e fala... Aí ele acaba só sendo o reclamão, né? A gente tá tendo muito problema de sucessão até por causa disso, porque o filho só vê o pai falando que a loja é isso, que a loja é aquilo. Talvez se ele estivesse só falando disso Esse tema também é importante. Né? E aí...
a associação, estar em rede, né, para além da associação, porque como eu falei para vocês, a associação é uma coisa um pouco mais do todo, da política, de trazer benefícios, mas estar em rede a gente traz solução efetiva, prática para a loja. Então, entregar uma compra coletiva, você imagina, eu consigo negociar com a Tigre, com a Manco, com a Crona, com o Gerdau, com o Votorantim, mas você imagina um monte de loja junto chegando. É outra conversa. De forma estruturada, De forma coordenada. com números, inclusive, você traz uma profissionalização para um negócio que hoje é arcaico, você sozinho tentando comprar. A gente já vê isso em outros segmentos de varejo e o material de construção ainda está indo devagarinho. Então a rede nasce para isso, para sanar essa dor que eu sinto ainda lá na minha loja, né? É uma dor latente, a questão do marketing, porque todo dia ele está evoluindo, a questão da gestão, porque todo dia a gente descobre uma coisa nova, um indicador novo, uma prática nova, e a questão da compra coletiva. Então a rede, ela nasce para sanar essa dor. Nasce em outubro, e eu achei que eu ia demorar a conscientizar esse lojista, mas não, está tendo uma boa aceitação. Então, de outubro até agora, efetivamente, nós temos já 150 lojistas no Brasil inteiro. Filiados à rede Acelera Matcom. E o interessante é que você tem uma abrangência nacional, prático para o lojista se associar, porque você tem feito isso tudo de forma eletrônica, sem burocracia. Deixa eu aqui dar ganchos aí para você ajudar. É isso. O lojista que tiver interesse, que quiser conhecer, é prático, é simples. Você tem algum canal, algum número, algum... A gente pode deixar. Como é que o Instagram. lojista tira... Instagram de forma simples. Vamos colocar no GC aqui. Como que tá lá? Arroba aí, ó, Rede aqui Acelera embaixo, Matcom. Arroba Rede Acelera Matcom. E aí, de forma simples, dinâmica, tem uma equipe comercial, nós temos um executivo, tem suporte, tem eu de head ali fazendo bastante negociação, mas hoje a gente tem um secretário, né, um executivo que faz toda essa negociação com as indústrias. Nós temos um suporte humanizado, temos uma plataforma onde todo esse conteúdo já está disponível, então a pessoa entra para a rede, ela já tem uma série de vídeos, de boas práticas, de documentos que ele pode começar a colocar de processos na loja, documentação com relação à LGPD com os funcionários, manual de boas práticas, começar a entender uma matriz SWOT, tudo isso de forma simples, de forma dinâmica, de forma a trazer realmente processos, expertise para o pequeno varejista. E num grupo que vai falar a linguagem dele, vai entender o problema dele de forma imediata, né? Qual o perfil desses lojistas que estão ligados à rede Acelera? Lojista de bairro. Lojista de bairro, lojas familiares, que tem aí em torno, acima de 5 anos, que tá patinando. Então, na curva da aprendizagem, ele vai, chega uma hora ele tá num platô. Precisa acontecer um fato novo para ele subir. E, às vezes, esse fato novo é participar de uma rede e tá interagindo. Então, o meu foco são o perfil da minha loja, né? Loja de bairro, que performa, que precisa de ajuda. E se eu sou lojista aqui, entendo que eu não tô patinando, que eu até tô legal. Tem espaço para mim na rede? Você acha que você não tá... mas você imagina você tentar navegar nesse mar sozinho. A tal da receita do bolo. Poxa. Não que nós tenhamos todos os bolos, né, e todas as receitas, não, mas você pode ter certeza que caminhar num grupo vai ser mais fácil para você. Sempre é melhor. Posso te fazer uma pergunta dentro do sistema de rede? Aqui no estado de São Paulo, a gente nota que muitos lojistas têm um pé atrás com a rede. Porque eles colocam sempre em primeiro plano a questão de compras. Uhum. E não é só isso, a gente sabe que não é só isso. Não é. O que você poderia deixar aqui pra gente para desmistificar um pouco esse entrave, essa barreira? Por quê? Hoje você está com 150, mas você tem condição de estar com 1.500, 15 mil, por que não? 180 mil? Sim. Mas deixa eu fazer duas perguntas em uma. E tem também... Aproveita a minha. Não, vai a lá. sua. Só vou complementar. Outro dia você roubou uma pergunta Roubei. minha, hoje eu não Então vou roubar, não. Vou complementa. complementar. Eu com uma pergunta na cabeça que vou perguntar, ele vai e faz a pergunta, ele tá lendo mente, esse cara. Você tá começando a ler pensamento. Vou começar a pensar com cuidado do seu lado. Que isso? Tem também a grande questão que é mudar a fachada. Sim.
pegar uma bandeira, né? Eu conta um pouco da sua regra de rede, o que você... Então, essa questão de estar com tudo unificado, quando é uma rede regional, tá todo mundo ali numa região pequena, mudar todo mundo da fachada é uma boa estratégia para você ganhar visibilidade. Certo. Mas quando a gente está falando de forma nacional, isso sempre foi uma dor minha, melhorar as práticas da loja. Então, eu quero trabalhar a loja de dentro para fora, e não de fora para dentro num primeiro momento. É trabalhar ali no detalhe, fazer o lojista entender os números dele. Você imagina que hoje tem lojista que não sabe a importância de saber o custo fixo dele em percentual. Ele precifica da cabeça, aleatoriamente. Né? Então, o mercado pratica isso, né? É o tal famoso DRE, né? Que você fala muito. sim, eles não sabem o que é isso. Então, assim, eu entendo que existem vários modelos de rede, cada um ao seu modo traz, sim, benefício para a loja. Essa questão da fachada, ela engessa um pouco, mas dependendo do modelo que você tiver, ela te traz uma visibilidade que você não tinha, né? Então, dependendo do estilo de loja que você quer, essa questão da fachada, ela é realmente importante. Eu não vejo isso com tanta importância, porque aquela questão da referência do bairro você perde. Sim. Né? Você deixa de ter a tua A identidade. loja da menina, por exemplo, né? Se entra numa rede e muda a fachada. Muda a fachada, eu perco essa identidade. Ou eu aqui, se posso dar um palpite, ao longo do tempo, um pequeno espaço na fachada, Sim, aí apoiado sim. por rede Acelera Mate Isso, com. Mas aí a loja da Buy, menina... Acelera. Essa loja faz parte da rede Acelera Mate. Enfim, eu só não quis usar o Buy, né? Mas vamos lá no... Né? No selo de qualidade, né? Isso, Estamos então validados. Isso sim. Então, a minha rede nasce dessa dor de levar a expertise para dentro, de dentro para fora, de melhorar a loja para dentro, para dar melhores condições para o lojista gerar a loja dele, gerenciar a loja dele, melhorar os números. A gente tem um grande problema de profissionalização dos nossos colaboradores. Opa. A gente lá paga lá mal. Também? Lá em Brasília também? A gente paga mal porque a gente precifica mal, a gente organiza mal o nosso estoque, muita perda, muitos buracos, Muitas muitos lacunas, flancos né? abertos dentro de uma estrutura, não entender sobre o estoque, não entender sobre o custo fixo, não entender quanto que um material básico deve estar dentro do faturamento para ele deixar de ser um problema e virar só mais um campo dentro da loja, porque todo mundo condena o material básico, a areia, o cimento, o tijolo, mas ele tem que fazer parte da tua loja, porque ele não pode ser um gargalo de dinheiro, né? Então, Sim. se você começa a entender esses números, e aí para isso não precisa de fachada, para isso não precisa você estar fazendo grandes mudanças estruturais na tua loja, você continua sendo o seu Joaquim, dono da loja, referência naquele setor, porém melhorando o layout da loja, melhorando os números, melhorando os relatórios, os indicadores. E é para isso que a rede vem. Tendo acesso à informação, Sim. porque você está num grupo e a informação flui dentro daquele grupo, chega mais limpo primeiro. E eu posso você... perguntar, você imagina um lojista que está agora no bairro dele, e aí ele tem uma dúvida bem pertinente. Como é que ele vai na loja do lado? Vai a 2 quadras, tem outra loja, aí ele vai lá no balcão e pergunta para as pessoas: oi, tudo bem? Será que vale a pena eu trocar um interruptor X por uma marca Y? Porque eu tô vendo que tá sendo interessante, que eu tô vendo... Como que o outro vai responder? Ué, você tá maluco? O que você tá fazendo aqui na minha loja? Para fazer um tipo... Mas num grupo, essa informação flui de forma dinâmica. E mais rápida. E como que os serviços acontecem dentro da rede? Você tem, por exemplo, reuniões com esse pessoal, existem as mentorias, a dúvida pode ser sanada a qualquer momento, existe um suporte? Existe um suporte humanizado. Certo. E aí, como nós temos vários parceiros, né? Então, tem um parceiro de contabilidade, tem parceiros de sistema, tem parceiros de toda ordem. Tá. Eu sou aqui, amiga do Sérgio, você pode ter certeza que se chegar uma dúvida lá no nosso suporte sobre um problema estrutural, sobre uma dúvida de sistema, Sérgio pode estar... eu ligo para ele diretamente, ele me tira essa dor. Não, olha, isso já existe, é uma solução boa, isso já está integrado no sistema, ou isso é um plugin muito fácil. Então, a informação chega de forma organizada e com fonte segura. Certo. Umas dúvidas recorrentes que a gente sana toda hora. Quando chega um feriado, pode ou não pode abrir a loja?
É, uma coisa simples, mas que né? gera muita dúvida. E se a informação chegar rápido de fonte segura, custa menos. Custa menos. Custa menos. Você não bate cabeça, não aprende errando, né? A gente tem uma plataforma hoje onde esse conteúdo está todo organizado. Então vai ter lá conteúdo sobre gestão, sobre estoque, sobre compra, sobre como fazer um feirão. Sobre... você já tem todos esses conteúdos A gente preparados. já tem uma plataforma para isso. Um Netflix. A pessoa clica e vai assistindo. E já vai assistindo aqueles conteúdos já programados. Para além disso, a gente entrega marketing, então de forma simples, a gente cria um marketing interessante, a pessoa recebe todas essas lâminas para ela editar. E a gente dá ali um calendário de postagem para ela trabalhar, e de 15 em 15 dias a gente tem aula, ou comigo ou com parceiros. Então, vem uma pessoa de contabilidade e dá uma super aula sobre o que é o Simples Nacional, o que é estar no lucro presumido, o que é estar no lucro real. Dá uma aula lá. E de forma autônoma. O lojista não tem que pegar o carro, não tem que se dirigir a algum lugar, ele não tem que ter um compromisso que vai tirar ele de uma grande rotina, ele vai entrar Ele participa online. Ele participa com conforto. Não quer participar naquele horário, tá gravado. A sacada é boa. Participa depois. A sacada é boa. E eu posso dar um relato meu como lojista de tudo que você está falando e por que eu estou hoje em uma empresa de software, por que eu acredito em sistema, por que eu acredito em informação. Eu comecei no mercado em 1978. Caraca. 78. Era papel, caneta atrás da orelha e conta na mão, né? Em 1983, mais ou menos, Eu nasci. Você nasceu? Então, olha só. Olha que interessante. Eu já estava aqui há 2 anos. Em 1983 começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais e aí nós aqui, seres humanos normais, começamos a ter acesso ao que seria uma possível tecnologia de uma informatização, um controle. Bom, para encurtar a história, eu em 2, 3 anos de forma autodidata na época, com sistemas muito simples, não tem nada a ver com o que a gente tem hoje, mas eu comecei a informatizar a empresa do meu pai. Num período de inflação de 40%, 50%, 60% de inflação ao mês, o meu pai tecnologicamente ele estava totalmente organizado com precificação. Em 1985 ele tinha controle de estoque. Que lindo! Estoque. E eu posso afirmar que isso foi, na época, um grande diferencial para a gente fazer a diferença no mercado e conseguir uns resultados que eram extraordinários. E Sobreviveu. O que me fez chegar aqui. Então, quando você fala que organizar processos, sistemas de informação, ter acesso a uma tecnologia que te entregue isso de forma prática, e o que a gente procura fazer hoje? Respeitando toda a falta de tempo que o lojista tem, a dificuldade, ele tem que cuidar de um monte de coisa. Ele não tem tempo, condição de concentração, às vezes, de se debruçar em processos que são demorados. Então, ele tem que apertar um botão e sair um dashboard. É o que a gente entrega, de forma simples e objetiva. Eu costumo dizer o seguinte, a informação, o dado, ele está lá. Só que esse dado ele tem que ser tratado para virar uma informação relevante para, no momento seguinte, você tomar uma ação. Às vezes eu vejo algumas estruturas que têm lá 1 milhão de relatórios, que teoricamente não servem para nada. É melhor você ter 2, 3 objetivos, um para cuidar do teu estoque, outro para o seu caixa, outro para reposição, mas quando você pega o relatório, você lê e toma uma ação no momento seguinte. Aí está resolvendo e atendendo aquela situação. Então, para mim, é isso. Gestão, ela é mais importante, às vezes, do que a operação. Sim. A operação é importante, é claro. Se você não comprar e vender, não vai acontecer. É fato. Mas se você não tem uma gestão, e eu gosto de uma brincadeira, e por aqui encerro o meu pequeno discurso. Eu vou no lojista e pergunto, qual é a margem bruta da sua loja? Se ele olhar para cima, ele não sabe. Não sabe. E ele precisa saber. A margem bruta, pessoal, tem que estar na ponta da língua, você tem que conhecer. A líquida, então, nem falo, né? Então, um DRE dentro do nosso software hoje, o lojista ele aperta um botão, o DRE sai. É tudo estruturado, plano de conta, estrutura de DRE, link com financeiro, quer dizer, se ele pagar as contas dele pelo sistema, ele aperta um botão, tem um DRE. Então, se ele vender, ele já vende, né? Naturalmente, todo mundo tem um software para vender. Então, assim, a gente foi por um caminho realmente trazendo... Você foi buscar soluções porta fora da sua empresa, com atitudes inovadoras, né? Vamos usar o termo, né? Coragem para poder enfrentar esse mercado masculino e eu quero entrar nessa festa aqui, eu quero entrar lá, eu quero fazer.
Vejo o bolo, eu falo, eu quero essa cereja Eu aqui. quero essa aqui, né? Então eu acho que juntar tudo Posso isso... contar uma história dessa questão de sistema? Pode. Eu tenho algumas mentoradas, né? Tenho algumas mentorias. Eu vou te interromper rapidinho, que eu vou ter que dar uma saidinha rápida e volto, viu? É? Isso aqui é um podcast, não É um pode podcast, sair, não é, pode sair é. da mesa. Coisa Pode? rápida. Tá? Pode? Vai perder a história. Segura ela aí. Não, você vai perder a história? Não, vamos lá, vou segurar. Vai lá. Ó, Depois eu vou ser rápida. urgindo, vai. Segura aí, já vou. Essa mentoria foi muito interessante. Ela estava com gargalo no estoque, ela estava vendendo muito, mas ela estava sentindo dificuldade. E aí eu entro para realmente descobrir no detalhe. E ela vendendo e não sabia, eu falo, aí eu tô sempre online, né? Eu falei, tira um relatório do seu inventário todo, vamos olhar um por um. Quero que você se debruce mesmo. Vamos parar aqui um pouquinho, bunda na cadeira e olha um por um para você começar a identificar. A gente vai começar a identificar onde é que tá todos os erros. E aí ela passando ali, ela viu uma furadeira. Ela falou, uai, essa furadeira aqui, um valor um pouco mais caro, tinha 14 no estoque. E ela disse que não via mais na prateleira. Aí eu falei, vamos então nesse produto, vamos descobrir, né? Nesse produto em específico. Aí falei, vai lá no estoque e descobre se tem. Chegou lá no estoque. Vai na checagem física. Vai lá. Não tem. Beleza. Aí ela me liga, o que eu faço? Eu falei, tira então a nota fiscal, descobre no sistema cadê a nota fiscal pra gente descobrir quando chegou, como é que chegou, qual a história da nota fiscal. Chegou, tava lá bonitinha, eu falei, agora vamos colocar os macacos nas costas das pessoas. Vai lá de novo no estoque agora com a nota fiscal e fala, fulano, João, chegou 20 dessa furadeira nesse dia, sei lá, 7 meses, tá? 6 meses, tá aqui. Você lembra quando você recebeu ele? Ah, não me lembro, mas pô, não sei. Tudo bem. Falei, agora se a gente colocou o macaco nas costas dele, porque a assinatura tá lá de que foi ele que recebeu. Deixa lá. O produto entrou. Vamos agora no relatório Cardex? Puxa um relatório Cardex aí. Ela, eu não sei o que é isso. Aí começa. Será que meu sistema tem... Moço, vai atrás do suporte, procura. Tem que ter um relatório do produto, da entrada e da saída desse produto. Aí ela achou. Aí tava lá, entrou tal dia, saiu uma, saiu duas, vendedor, foi a Maria que vendeu, depois o João, depois o Joaquim, depois... Aí tava lá, parou, não vendeu mais. Aí eu falei, agora, com essa informação, você vai de novo nele. Chega lá, ele tá com o macaco nas costas dele, porque ele sabe que foi que ele recebeu, né? Falou, vai lá, e aí pergunta. Ó, fala assim, mas essa aqui, a última vez foi o Joaquim que vendeu. Quando você buscou lá na prateleira para entregar para ele, você viu se ficou mais? Aí, lá ela foi. Quando ela volta, chega pro cara, aí ele, não foi essa vez que vendeu não, foi semana passada, eu me lembro. Ele veio aqui e pegou a última. Aí, ele quer tirar o macaco das costas dele, né? Certo. Aí, o que ele estava fazendo? Lembra das 15 maneiras de tirar dinheiro do caixa? Ele emitia um orçamento, que é bem parecido com um relatório de venda. Tinha um espelho. Aí ele ia lá só com o orçamento, porque ele achou a falha no processo. Aí ele ia com o de orçamento, que é bem parecido com o de venda, entregava pro rapaz do estoque, o rapaz do estoque ia lá, entregava a fura dele e ele Ia embora. ia embora. E assim ele foi tirando uma por uma. Nós descobrimos isso via furadeira. Um item. Por um SKU. item. Olha essa Isso aí. complexidade. Né? Agora tá liberado. E se ele não. Se a pessoa não tem um sistema, Sérgio? Mas ela tem sistema, ela não Sim. estava usando Não os tava usando relatórios o processo, certos. ele falou, os Não processos. tinha processo. Sim. Não, a história é boa, não vou mais não. A história é boa. Ô Sérgio, como que nós fazemos aí? Nosso tempo já urge. O Rambo já tá fazendo sinal lá para nós dois. Né? Vou ter que voltar aqui de Tem que novo. voltar. Vai. Ó, mas aí, pra galera que tá do outro lado, você vai acompanhar aqui no QR Code, a gente vai colocar a sua página do YouTube, Instagram, canal Conteúdo Concreto aqui, ó. Conteúdo concreto. E você também acompanhou a página aí no Instagram do Acelera Matcom, para conhecer mais e saber mais sobre essas ferramentas eficientes. Tem pouca rede, né, digital, assim, né, no país, né? Só É a só primeira uma, que eu vejo. Só uma. É só a sua mesmo. Então é coisa única, você não pode ficar de fora, né, É Sérgio? isso aí. Quem chega primeiro bebe água ali. Bebe passarinho que acorda cedo. E bebe lá, água e ali. lá você vai saber mais do que a rede Acelera Matcom pode proporcionar para o seu negócio, né? Então já deu Isso aí. Muito bom. um merchanzinho aqui, né? Que coisa boa. Bom ter você aqui. Tem muito mais assunto para falar, mas você vai voltar. Cada vez que você... E aliás, Sempre né? vem para São Paulo? Eu tô ô, sempre Xiomara? passeando Sempre? por aqui.
tô entendendo que aqui vai ser o meu segundo lar, né? E eu já tô me sentindo em casa. Olha Então aí. eu volto aqui Nós novamente. vamos arrumar um CEP para ela Oh, aqui em São com Paulo. certeza. Já, deixa comigo. Coisa boa demais. Samara, bom ter você aqui. Infelizmente o tempo foi. Que bom, mas foi excelente. Tem história para contar. Nossa. E mais do que história, a gente quer trazer apoio para o lojista. O lojista ele certeza. precisa de apoio e nós estamos aqui para isso, não é? Tenho certeza que ele saiu daqui hoje com muita coisa boa para fazer na loja Volte, dele. pelo menos bastante ideia, faça contato com a gente que eu tenho certeza que nós vamos contribuir. Muito obrigado, esperamos a próxima e foi muito bom ter. Se você quiser trazer uma consideração, mandar um abraço, um beijo, alguma coisa especial para a família, pra galera. Hoje, assim, agradecer muito ao meu esposo que tá do meu lado aí. Eu fico falando Lucas? que é o Lucas. Lucas. Eu sempre comento que eu rezei para Deus me mandar uma pessoa, né, que me ajudasse, que me apoiasse. E ele mandou o Lucas, aí o Lucas não rezou. Olha aí. Deu Deu no que Não deu, fala assim. Lucas. Deu no que deu. Deu no que deu, e hoje o fruto disso é o Arthur, um rapaz também lindo, maravilhoso, tá hoje no colégio militar, tá tentando aí a vida militar, não sei se vai ser lojista. Vai para a loja? Ele fica na loja, entende tudo, atende cliente, mas tem 16 anos, quer Ele seguir a tá carreira crescendo. da Marinha junto com o vô. Para além disso, eu só tenho a agradecer das pessoas abrirem as portas das lojas dela para eu entrar pela internet, às vezes de forma física, acreditar no que eu falo, acreditar nas coisas que a gente faz na internet. Eu faço com muita responsabilidade hoje, eu tento minimizar qualquer ruído, trazer notícia boa, trazer considerações, colocar reflexões na cabeça dele. Então, de forma muito simples, dinâmica, conversar o que ele quer ouvir, melhorar a loja dele de forma simples. Do jeito que eu fiz na minha loja. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Esse foi o Constru Hub. É o que o Sérgio sempre fala, né? Nós estamos interligando as multifaces do Matcom. Constru Hub com oferecimento de Azure, sistema de gestão integrado. Faça parte dessa família. Sérgio Domingues. Muito bom hoje. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Samara, até a próxima. Tchau. Obrigada. Valeu.